Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Que a voz do Espírito Santo possa ser ouvida por cada pessoa. E cada um de nós, Senhor, dê ouvidos à Tua palavra, vivendo-a e vivendo-a plenamente, para que toda honra, para que toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8. Versículo de número 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Meus irmãos, esse é um texto dos mais severos textos proféticos que existem nas Sagradas Escrituras. O Senhor Deus está, através do profeta Amós, entregando uma palavra de repreensão ao povo dele. Ele está dizendo que converterá o dia em escuridão. Ele está dizendo que naqueles dias as festas se tornarão em luto, que a alegria ou os cânticos dará lugar às lamentações, a choro prometido, a dor prometida, a angústia prometida. Mas ele disse: eu enviarei fome. Uma das maneiras do Senhor falar mais duramente a uma nação é a palavra fome. A fome é desesperadora. E a fome sempre está associada à sede, porque ela vinha por meio da seca. E então o que o Senhor está dizendo é que Ele enviaria essa fome, não através de devoradores como gafanhotos, mas que Ele enviaria essa fome através de um período de seca. Não haveria chuva. E quando a Bíblia está dizendo sobre fome e sede da palavra, é por não haver a chuva que deveria haver, para que haja palavra que nos alimente e que nos sacie. São aquelas primeiras e últimas chuvas. São as chuvas que nós chamamos do derramamento do Espírito. E quando o Espírito não está sendo derramado, a palavra não está alimentando, nem descedentando o povo,
E Deus diz: eu farei isso, mas por quê? Para provocar algo, para disciplinar um povo. Nós temos uma ideia de disciplina muito na ideia de castigo e até físico. Essa é, infelizmente, é a maneira que nós entendemos pelo conceito que nós temos. Quando você vai às Sagradas Escrituras e busca a palavra disciplina nas Sagradas Escrituras, você encontrará cerca de 12 palavras que significam disciplina, sendo que uma só delas significa castigo físico. Todas as demais significam apenas correção. E a palavra disciplina, mesmo em sua origem, ela tem uma origem muito interessante. Porque disciplina em sua origem, que é uma origem grega, significava tomar um músculo atrofiado e recuperá-lo. Meus irmãos, quando Deus quer nos disciplinar, Ele não quer nos castigar, Ele quer nos fortalecer. É diferente. Ele quer tomar a parte do corpo que está atrofiada e capacitá-la ou recuperá-la por meio de exercícios. Isso era disciplina no seu conceito original em grego. Então o Senhor envia provas e provações. Quando você lê a palavra prova ou a palavra provação, ela tem um sentido bem diferente do que normalmente nós imaginamos como um teste. Sabe, Deus não precisa testar a ninguém para conhecer a ninguém, porque Deus é onisciente. Ele já conhece. Na realidade, quando Deus me prova, Ele não está pedindo provas para Ele, Ele está dando provas para mim, de quem eu sou e do que eu posso. Por isso, Davi, quando experimentou aquela armadura de Saul e a espada de Saul, respondeu a Saul: eu não posso usar isso, porque eu não estou acostumado a isso. No hebraico diz: eu não sou experimentado nisto. Na realidade, eu não sou provado nisto. Quando Deus envia uma prova na minha vida, é para capacitar a minha vida. Aleluia. Então essas palavras, que por mais duras que sejam, elas na realidade guardam em si uma esperança. Porque estranhamente Deus diz: eu enviarei fome. Fome e sede, não de pão ou de água, mas de minha palavra. E atravessarão mares, irão ao norte, ao oriente, ao ocidente, e não acharão a minha palavra. Eu enviarei fome, mas a minha palavra não será encontrada. E nisto há um desespero em nossa alma. Será que Deus deixará as coisas assim? Eu buscarei e não encontrarei, e eu me desesperarei por buscar em vão e não encontrar jamais o alvo de minha busca. Mas Jesus disse: buscai e acharei. Pois todo aquele que busca encontra. Aleluia. Jesus promete que na busca duas coisas acontecerão. Jesus promete que eu acharei e que eu encontrarei. E achar e encontrar são duas coisas semelhantes, mas não iguais. Porque o encontrar é o resultado proposital de uma busca. Isso é encontrar. Mas o achar é o resultado acidental de uma busca. Por isso,
Jesus prometeu que quando eu buscar, eu encontrarei o que eu busco. Mas além disso, eu acharei o que eu não buscava. Você pode dizer amém? Ele não me promete apenas que eu acharei, ele me promete que eu irei além do que eu imagino. Ele me promete que irá me dar mais do que eu pensava. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, os que têm fome. Porque Deus enviará fome sobre a terra. Houve tempo que houve fome sobre a terra da palavra do Senhor. No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, encontramos que a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Faltava profeta em Israel. E a palavra do Senhor mesmo nos diz que por falta de profecia, que também pode ser traduzida por falta de conhecimento, o meu povo perece. Perece como por falta de alimento e por falta de água. Por fome e por sede, o meu povo está perecendo. Mas não por fome e sede de pão e de água, mas por fome e sede da minha palavra. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Era tão rara a palavra do Senhor, que mesmo na casa do Senhor, onde havia um sacerdote do Senhor, a palavra do Senhor não era obedecida. Pois a palavra do Senhor diz e ordena expressamente que a lâmpada da casa do Senhor jamais poderia se apagar. Mas diz que naquele dia a lâmpada se apagava. A lâmpada representava a presença de Deus no seu povo e com o seu povo. Naqueles dias a lâmpada se apagava. Porém, num grito maravilhoso de esperança, diz a própria palavra: antes que a lâmpada se apagasse, antes, Deus chamou Samuel. Glória a Deus. Meus irmãos, sempre antes que se apague, Deus chamará o seu Samuel. Samuel mal podia entender o que lhe passava. 3 vezes o Senhor lhe chamou, 3 vezes ele se confundiu. Mas pensava ser chamado por um homem, porque Samuel estava acostumado a servir a Deus através de um homem. Mas agora Deus lhe chamou a servir a Deus através do próprio Deus. E então, segundo o seu próprio costume, foi aquele homem, a Eli, que sendo sacerdote deixava a lâmpada se apagar. O que não poderia, era encargo dele. Deus não falou a ele por um só motivo, porque ele já não ouvia mais a Deus. Isso é triste. Que ele diz a palavra que os seus olhos já se fechavam. Eli estava ficando cego. Mas pior do que cego para a vida é que ele era surdo para Deus. E o jovem Samuel, tão pequeno, ouviu a Deus. Não havia mais ninguém para ouvir. Deus carecia de um profeta. Deus encontrou o seu profeta. Aleluia. Meus irmãos, que nós estejamos buscando
e não estamos encontrando, temos uma palavra de esperança, porque Deus mesmo nos prometeu, pela boca do seu próprio Filho, que se buscarmos, buscaremos e acharemos. Mas a Bíblia diz que há um que às vezes busca e não encontra. E não é homem, é Deus. Porque diz: busquei eu um homem para que se colocasse na brecha diante de mim para com esse povo, para que eu não viesse e ferisse esse povo, e eu não o achei. O que Deus faz quando não acha um homem? Deus cria o homem que ele não achou. Porque Deus, quando não acha, meu irmão, Ele cria. Deus não se aperta com estas coisas. Se não existe um homem, Deus criará o homem. E se não existe no homem o que Deus quer encontrar, Deus criará no próprio homem o que Ele deseja encontrar. Disse Davi ao Senhor, arrependido Davi, disse: cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não disse Davi: dá-me, nem restaura-me, mas disse: cria. Cria porque não havia, cria porque não o tinha. O homem que o Senhor diz: achei. Meus irmãos, Deus busca, e uma das coisas mais maravilhosas que o Senhor gosta de dizer é: achei. Aleluia. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe, muitas pessoas hoje buscam a fé, mas não buscam a fé para viverem o que a fé se propõe a que vivamos. Eles buscam a fé para que a fé lhes dê o que a sua ambição deseja. A fé não é um elemento mágico que me concede os meus desejos. A fé é um poder, um dom gratuito de Deus, que me capacita não a fazer a minha vontade, mas a fazer a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Fé não é para atender aos meus caprichos. Fé é para cumprir o meu propósito eterno. Aleluia! Mas ainda temos um problema, porque a palavra do Senhor que repreende, porém eu entendo que essa disciplina de um pai que ama é para fortalecer o que está atrofiado em mim. Talvez a fé esteja atrofiada em mim, talvez o caráter esteja atrofiado em mim, talvez a bondade esteja atrofiada em mim. E então Deus traz uma disciplina para fortalecer, através da prática, através do exercício, que estava atrofiado em mim. No entanto, Jesus vai além. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, quando Jesus falou essas palavras, Ele estava falando essas palavras para o povo mais injustiçado que existe. Um povo invadido por uma nação estrangeira em sua terra. Um povo violentado por uma nação estrangeira de todos os seus direitos.
Os seus filhos eram presos e levados às galés romanas. Suas filhas eram aprisionadas e levadas aos bordéis romanos. O povo fugia para os desertos, se escondia nas montanhas, nas cavernas. É por isso que Jesus, quando pregava no deserto, você ouve que multidões, 5.000 homens. Desde quando o deserto tem multidão? Quando o povo está fugindo, o deserto tem multidão. Quando o povo está se escondendo, o deserto tem multidão. Quando o povo está faminto, deserto tem multidão. Quando o povo está sedento, deserto tem multidão. E o que fez Jesus no deserto? Deu ao povo de comer. Multiplicando pães e peixes. Meus irmãos, isso é mais do que um milagre. Porque Jesus disse: vocês não estão entendendo as coisas, porque não compreenderam a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando você tem um milagre, você tem um testemunho, mas quando você entende o milagre, você tem um ensino. E quando você tem um ensino, você não tem algo apenas como um testemunho para um momento. Você tem uma palavra que muda a sua vida toda. Por isso, Deus que fala que enviaria fome e sede, não de pão, não de água, mas a sua palavra, Jesus disse: vocês serão fartos. Ele não disse vocês serão alimentados. Ele disse: vocês se fartarão. O que significa se fartar? Comerão e beberão e não alcançarão comer tudo e beber tudo. Vocês se cansarão de comer. Isso é fartar-se de comer. Vocês se cansarão de beber. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus multiplicou os pães, sobraram. E do que sobrou, na primeira multiplicação, se encheram 12 cestos. E a Bíblia diz: para que nada se perca. Quando Deus te dá uma palavra, e essa palavra não apenas alcança tudo, mas ela sobra, Deus não permite que essa palavra se perca, porque sobrou. Ele aguarda, porque você vai necessitar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Portanto, quando Jesus falou isso, Jesus estava dizendo algo mais do que uma palavra, porque Deus não me dá apenas uma palavra. A palavra que Deus libera, a palavra que Ele dá, a palavra que é dele, a Bíblia diz: ela não voltará para mim sem ter cumprido o seu propósito. Essa palavra obra, essa palavra trabalha, essa palavra executa o que ela foi proposta a executar. E então ela volta a Deus, nunca vazia. Porque diz a palavra que a palavra não voltará vazia. Aleluia! A palavra voltará trazendo algo com ela. E essa palavra, ela não apenas me alimentará, ela me sustentará, não apenas para o momento, mas, como eu disse, para depois deste momento. Ela será guardada, ela não se perderá, ela será preservada. Ela me alimentará hoje, ela me alimentará amanhã, e ela me alimentará no dia imprevisto. Aleluia.
no momento do infortúnio, do inesperado, ela me alimentará. E Jesus disse um dia a uma mulher junto ao poço de Jacó. O poço de Jacó foi um poço de encontros. Lá Jacó encontrou sua amada. Lá Moisés encontrou Zípora. Era um poço de encontros. E naquele poço de encontros, Jesus encontra aquela mulher que viveu tantos desencontros em sua própria vida. E fugindo de toda a sociedade, vai fora do horário a buscar água. E a esta mulher Jesus disse uma palavra: tenho sede. Dá-me de beber. A mesma palavra que o servo de Abraão disse no mesmo poço, no poço de Jacó. Disse aquela que seria mãe de Jacó. Disse: eu tenho sede, por favor, dá-me de beber. Tão distinta era aquela mulher que disse: não somente darei a ti, mas aos que estão contigo e a todos os animais que estão contigo. E ele então disse: eis que este é o que o Senhor escolheu. Meus irmãos, a Bíblia diz que ela era bela, era formosa e era virgem, mas isto não era a identidade de sua escolha. Ela servia. Isto era a identidade da sua escolha. Aleluia. Servia sem esperar recompensa e recebeu recompensa. Mas junto àquele poço que Jesus disse: dá-me de beber porque tenho sede, a resposta a ele foi um não. E ele antes havia dito aos seus discípulos: estou cansado e tenho fome, trazei-me comida. Então Jesus tinha fome e Jesus tinha sede. Mas ele disse àquela mulher: ah, se soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias a água e ele lhe daria a água da vida. Aleluia. Glória a Deus. E jamais voltarias a ter sede. Jamais voltarias a ter sede. Ao terminar tudo, e aquela mulher espantada, ver que Jesus tomou toda a sua rejeição e a transformou na mais plena aceitação. Os discípulos insistiam com Jesus que ele comesse ou bebesse alguma coisa. E Jesus disse: não. E a pergunta deles é: alguém lhe deu de comer ou beber? E a Bíblia nos mostra que naquele dia todos comeram, todos beberam, exceto Jesus. Porém Jesus disse: eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não conhecem. É fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixe-me dizer uma coisa: se você tem sede e fome da palavra, você só conseguirá beber e comer desta palavra se você praticar esta palavra. Você não bebe nem come esta palavra se você não faz a vontade de Deus que está nesta palavra. A única maneira de você comer e beber é você viver esta palavra. E a Bíblia diz: se me ouvirdes e me escutardes, se viverdes a minha palavra, a Bíblia diz: comereis.
E a Bíblia não diz apenas comereis, diz comereis do bom. E a Bíblia não diz apenas comereis do bom, a Bíblia diz comereis do bom e do melhor que essa terra. Glória, glória, glória. Meus irmãos, Deus tem um bom para nós, mas o melhor de tudo é que Ele tem o melhor para nós. Bom é bom, mas o melhor ainda é melhor. É quando Deus tem um bom para você, é porque Deus vai além do que nós podemos imaginar com um bom. Se você lembra-me de um texto, creio que está em Mateus, que fala sobre o reino de Deus, e diz: o reino de Deus é semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe toda sorte de peixes. E os pescadores, uma vez que a rede está cheia, o reino é uma rede. E o reino vai se encher. Amém. Mas de toda sorte de peixes. Glória a Deus. E diz: chegando à praia, separa os peixes bons e os peixes ruins, porque estar no reino não quer dizer que é peixe bom, porque no reino também tem peixe ruim. Amém? Amém. Mas se separa o bom do ruim. Nós temos uma ideia de bom um pouco equivocada. A palavra grega bom, ela é repetida só no Novo Testamento mais de 100 vezes. É a palavra kalos. Nós utilizamos até mesmo para boa ortografia, ou boa grafia, melhor dizendo, nós usamos caligrafia. É kalosgrafia. É uma boa, não é apenas boa. Kalos é bom e kalos é bonito. Meus irmãos, eu sinto muito, mas os feios não entrarão no reino do céu. Que é muito preocupante, né? A pergunta é: o que é bonito? Deixe-me dizer o que é bonito. Uma coisa é bonita segundo o padrão de beleza. Para você dizer que algo é bonito, algo não é bonito, você tem que ter um padrão de identidade de beleza. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A pergunta é se ele era um Brad Pitt ou quem sabe o que. Nem vou dar nomes porque é perigoso. É óbvio que Deus é espírito. E quando está falando isso, está falando do espírito. Meus irmãos, um homem é tão belo quanto mais semelhante ele é da imagem de Deus. E o Senhor nos faz a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Isso quer dizer que nós somos embelezados. A palavra kalos significa ao mesmo tempo algo bom, algo bonito e bondoso. É BBB. E não é o BBB que você está falando. Esse é bem diferente. Ele é bom, é bonito e é bondoso. O bom peixe
é o adjetivo desse peixe, que temos que ser nós. Deixe-me dizer uma coisa: Jesus é o bom pastor. Amém. É o bom pastor. Amém. Isso quer dizer que se eu estou no reino e entrarei no descanso de Deus, é porque a adjetivação, ou seja, a qualidade de Cristo está em mim. Eu sou tão bom peixe quanto Jesus é bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia não diz apenas isso, diz que Ele me dará boas coisas. É a mesma palavra. Deus me dará coisas que sejam boas como Ele é bom. Uau! Isso foi o que Jesus disse: vós sois maus e sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará boas coisas. Boas coisas. Ele me dará coisas segundo a sua qualidade, segundo a sua natureza. Deus há de te alimentar. E aí, o que é esse bom? É o mesmo bom que Deus procurou quando criou o mundo. E diz que Deus olhou o que Ele fizera. E Deus fez a luz e viu a luz. E Ele procurou algo na luz. E Ele diz: a luz é boa. É isso que Deus quer declarar quando Ele olhar a você. Ele quer dizer: você é bom. Amém. E a esses bons Deus dará o quê? Boas coisas. Ele não só irá realmente saciar, porque Deus tem esse costume de tornar as necessidades em provisões. Deus faz as perdas se tornarem os maiores ganhos. De todas as coisas que há na vida, para nós não existe maior perda que a morte. Você concorda comigo? Tanto que a Bíblia diz que é a última inimiga que será vencida. Mas de todas as perdas que há, não existe perda que se compare à morte. Pois bem, a graça de Deus é tão poderosa que o apóstolo Paulo diz que Deus fez que a morte, que é a maior perda que existe, se tornasse lucro. Quem pode dizer amém? Amém. Porque Paulo diz que a morte para mim em Cristo é lucro. Se Deus pode tornar a morte em lucro, meus irmãos, Ele pode se tornar em lucro qualquer coisa. Aleluia. E Ele pode tornar a fome no elemento essencial de você ser saciado. Porque, mais uma vez eu digo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa é uma palavra de repreensão que se torna uma palavra de esperança, que sendo uma palavra de fé, é uma palavra de testemunho. Glória a Deus. E eles buscarão e não encontrarão. Mas, meus irmãos, tenho boa notícia. A Bíblia diz que a voz de Deus buscava o homem, e a voz de Deus levava uma palavra. No jardim a voz buscava o homem, e o homem fugia da voz. O homem queria a palavra, mas não ouvia a palavra, porque fugia da voz de Deus.
E meus irmãos, a Bíblia diz: como crerão se não houver quem pregue? Há fome, mas surgirão os que pregam. Os mestres, os escribas, os doutores, os ensinadores, eles surgirão. Deus levantará os seus atalaias, os seus profetas. E aí a Bíblia nos diz que anunciarão. A palavra anúncio nas Sagradas Escrituras é uma palavra belíssima. Ela tem a ver com a pregação. Ela é uma proclamação. É a palavra que em 1 Coríntios, falando da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comemos o pão e bebemos do vinho, todas as vezes que comemos, você está me ouvindo? Amém. E bebemos, você está me ouvindo? Amém. Enviarei fome, enviarei sede. Todas as vezes que comemos e bebemos, anunciamos. Meus irmãos, quando anunciamos, é porque estamos comendo, é porque estamos bebendo da palavra e da pessoa do Senhor, do pão, do vinho, que representam o sacrifício de Cristo. Anunciamos. Essa palavra anunciar é proclamar, é pregar, mas a origem dela é declarar guerra. Quando você prega, você declara guerra. Só que nós anunciamos as boas novas. E boas novas, evangelho, significa uma notícia. A palavra boas novas, ou evangelho, no grego, surgiu do anúncio da vitória de uma guerra. Uma cidade inteira estava fechada, um povo inteiro amedrontado dentro dela, e surge o evangelista, o portador das boas novas, que vem do campo de batalha, e os portões se abrem para ele, apressadamente se fecham pelos temores, e ele diz: vencemos. E os portões se abrem, e a festa. Quando nós declaramos guerra, já anunciamos a vitória. Porque não há como perder esta batalha. E quando você tem a vitória, você tem o despojo. E quando você tem o despojo, é como Samaria em fome e sede. E o profeta diz: mas hoje Deus mudará tudo isso. E aqueles leprosos que ali foram, falaram: bem, se nos matarem, tudo bem. Se nos derem alguma coisa, melhor. E chegando lá, não havia mais ninguém. E eles começaram a se alimentar, eles começaram a beber, eles começaram a juntar riquezas. E de repente um deles disse: não é bom que façam isso. Tudo bem, nós somos leprosos. Meu irmão, a lepra biblicamente simboliza o pecado. Mas naquele dia, um leproso se tornou um evangelista. Ele se tornou o portador de boas novas. Nós vencemos. Vão e despojem. Vocês estão famintos, vocês estão sedentos. A vitória nos deu comida e bebida, e do melhor que há. E o povo saiu faminto,
tanto que atropelou aquele homem que esbofeteou o profeta. Você sabe, quando você se torna um portador de boas novas, algo acontece na tua vida. Aleluia. O moço de Eliseu, por sua cobiça, se tornou leproso. E a enfermidade do general passou a ser a dele. E se você vai adiante do livro, verá ele na corte do rei, dizendo: esta mulher é aquela que abençoou a Eliseu, e Eliseu a abençoou. Como ele podia estar na corte do rei? Só havia um motivo. Ele foi curado. Como ele foi curado? Dos 4 leprosos, havia um que, quando estava tomando a riqueza, se lembrou: não é bom. Não é bom o que estamos fazendo. Não é de se estranhar. Alguém tinha uma lição. Alguém aprendeu uma lição que a cobiça não amou. Aleluia. Alguém aprendeu uma lição que não era esse o Espírito de Deus. E quando você é castigado, é disciplinado, Deus não está para te punir, Deus está para transformar a tua atrofia em uma capacidade. E através daquilo, aquele homem despertou-se, e através daquele despertamento, toda uma cidade foi salva da fome e da sede. E aquele homem, portador de boas novas, foi erguido, porque o portador de boas novas era erguido. Ele não pagava mais impostos, ele podia se alimentar nas melhores mesas, das melhores famílias, e ele assistia como conselheiro ao rei. Pelo silêncio, vejo que vocês entenderam. Porque Deus, quando te repreende, Deus, quando me envia uma palavra como essa de amores, Deus não está querendo a tua destruição, Deus está querendo a tua redenção, Deus está querendo a tua transformação. Quando Deus te promete fome e sede, é que em algum momento Ele te fartará. Deus Todo-Poderoso, nós confiamos no que Jesus disse: temos um Pai bom, que nos dará coisas segundo o seu caráter, boas. Aleluia. E nós também queremos ser bons. Aleluia. Por isso, ó Senhor, nós nos lançamos em tuas mãos. Por isso, ó Senhor, nós queremos aprender com a nossa lição. Por isso, ó Senhor, nós não queremos apenas receber uma palavra de repreensão e resignar-nos com o nosso destino, mas dizer: esta palavra transformará o meu futuro. Eu serei outro homem, porque eu me renderei à tua palavra. Eu farei a tua vontade. É por isso que nós nos entregamos em tuas mãos. É por isso que nós abençoamos este ministério, os ministérios aqui representados. Abençoamos toda esta cidade e as igrejas nela. E se há igrejas, Senhor, que são debaixo de juízo, nós declaramos que o juízo cederá à graça. Porque Tu és um Deus que nos redime, que nos restaura. Por isso, ó Deus,
abençoa. Abençoa, No Deus. nome de Jesus. Amém. Amém.